Olá pessoal, essa é a nossa última apresentação da reta final das transações tributárias da Lei do Contribuinte Legal. Então, se você chegou até aqui, é porque você está interessado em dar uma solução para os débitos tributários da sua empresa. Nessa apresentação, a gente vai fazer um resumo e a síntese final daquilo que a gente entende como sendo uma estratégia de administração do passivo fiscal nesse momento de crise. A transação tributária, como a gente já pôde concluir, é uma nova forma da Fazenda e os contribuintes resolverem seus litígios. E, como não haveria de ser diferente, demanda um estudo aprofundado pelos cientistas do direito de toda a sua legislação de regência e também de todos os procedimentos burocráticos e práticos que devem ser realizados para que as transações de um modo geral sejam efetivadas com segurança e com menos riscos para o contribuinte. A gente acredita que o sistema criado pela Lei do Contribuinte Legal veio para ficar. E o programa de retomada fiscal, que congrega as 7 modalidades de transação que a gente falou, foi o primeiro implantado com base nessa lei. O prazo vai até o dia 29 de dezembro se não for prorrogado. Lembrando que uma das modalidades, a modalidade transação por adesão, já teve o seu prazo encerrado em setembro. Mas qualquer modalidade pode ter o seu prazo prorrogado ou reaberto, por isso é importante ficar de olho. Um aspecto importante que a gente tem que considerar é que, apesar do sistema aparentemente ser uma espécie de benesse ou benefício fiscal concedido pelo governo, a gente entende que se trata, na verdade, do reconhecimento de que o sistema tributário nacional é deficiente e continua sendo mal planejado e mal administrado, e que existe um grande descompasso entre aquilo que se pretende cobrar e arrecadar e a real capacidade econômica daqueles que estão a ele submetidos. Mas é claro que também existem interesses econômicos e sociais por trás disso. Minimizar o rombo que existe nos cofres públicos exatamente pela falta de competência do governo administrar bem esses recursos, seja pelos diversos ralos que existem, seja pela perda da arrecadação causada pela inadimplência, que tem como causa também a própria ineficácia do sistema tributário administrado pelo governo. E atualmente, devido à pandemia. É um círculo vicioso. É de conhecimento geral que atualmente existem diversas propostas de reforma tributária em trâmite no Congresso, havendo calorosos debates envolvendo o contexto das normas que serão introduzidas no ordenamento jurídico caso a reforma seja aprovada. O que, por si só, já confirma o aspecto de ineficácia, de ineficiência do nosso sistema tributário atual, o que tem como uma das principais consequências exatamente a geração de todo esse estoque de crédito tributário que o governo pretende recuperar. Ou seja, pode-se considerar, a par de se constituir uma espécie de benesse ou benefício fiscal concedido pelo governo, na medida em que permite a concessão de redução de juros, multas e encargos legais e também o seu pagamento de forma parcelada, a transação tributária vem de encontro aos interesses do Estado, na pessoa de um de seus elementos, o governo, na medida em que este precisa alimentar a máquina estatal e deve procurar meios de estimular, de incentivar os contribuintes a pagarem os seus débitos e, com isso, aumentar a arrecadação, ainda que de forma temporária. De toda maneira, a gente entende que todos os contribuintes devem procurar se habilitar a pelo menos uma das espécies de negociação que estão disponíveis, tomando as providências preliminares e, obviamente, buscando as condições para se adequarem à modalidade escolhida e prevenirem riscos para o futuro, resguardando os seus direitos e objetivando a manutenção dos seus empreendimentos. Lembrando que são 7 as modalidades criadas com base na Lei do Contribuinte Legal, sendo que uma delas, a transação por adesão, o prazo já se encerrou em setembro. As outras 6, cujo prazo vence no dia 29 de dezembro, caso não haja uma nova prorrogação, são as seguintes. A primeira é a transação extraordinária, a segunda, transação excepcional, a terceira, transação excepcional para os débitos do Simples Nacional, a quarta, transação excepcional para a dívida rural, a quinta, transação na dívida ativa de pequeno valor e a sexta, transação no contencioso administrativo de pequeno valor. A gente já falou também que as adesões a essas transações deverão ser feitas através dos sistemas da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os endereços eletrônicos estão aparecendo aqui em cima no vídeo. E lá mesmo é possível fazer as simulações de valores, descontos e prazos, antes de confirmar as adesões. E a gente reitera aqui a necessidade de se obter orientação prática e apoio legal, jurídico,
para que todos os procedimentos possam ser adotados com segurança e com menos riscos para o contribuinte devedor. Lembrando também que as transações de muitos débitos dependem de simulações que devem ser feitas previamente, o que pode ser feito através dos portais da Fazenda. Porém, alguns débitos, dependendo da condição em que estão, por exemplo, no caso de débitos que se encontram atualmente em algum sistema de parcelamento, necessitam de uma simulação fora do sistema da Fazenda. Por quê? Porque a Fazenda não disponibiliza a simulação desses valores, a simulação dessas transações, dos valores, prazos, descontos, sem que o contribuinte desista desses parcelamentos formalizados anteriormente. De modo que é necessário que seja feito na mão, é necessário que sejam levantadas planilhas pelo próprio contribuinte ou por pessoas especializadas de sua confiança para que as simulações sejam feitas e que o contribuinte possa decidir se mantém aqueles débitos no parcelamento anterior ou se ele desiste daquele parcelamento anterior e migre para essa nova negociação. E ainda quando houver, dentre os débitos que podem ser parcelados, alguns que o contribuinte entenda como sendo inexigíveis, seja porque já tiveram as suas respectivas leis julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, seja porque já estão prescritos, enfim, caso haja alguma dúvida em relação a se esses débitos são ou não exigíveis, é necessário que haja uma apuração preliminar para que eles não sejam incluídos no montante que deverá ser apresentado à negociação. E tudo isso faz parte do que a gente chama de etapa preliminar à adesão, que, com base na experiência que a gente já tem de longa data no trato desse assunto, é essencial para que uma estratégia de administração do passivo fiscal seja implantada e executada com êxito. E é nessa etapa que deverão ser avaliados os aspectos jurídico, técnico e econômico, que a gente falou na nossa última apresentação. E, finalmente, não sendo identificadas as condições para que o contribuinte possa aderir a uma dessas transações ou que esta não é a melhor estratégia de administração do passivo disponível para ele nesse momento, deverá partir para outras alternativas, em especial nesse momento de crise causada pela pandemia. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre o contribuinte legal e o programa de retomada fiscal a título de introdução, com base naquilo que a gente já tinha escrito no nosso e-book Contribuinte Legal e Programa de Retomada Fiscal. É claro que para que sejam esclarecidos todos os pontos, é indispensável uma conversa em que sejam abordados todos os aspectos particulares de cada caso, o que somente é possível através de um trabalho de consultoria realizado por profissionais especializados. E é o que a gente recomenda que seja feito. De nossa parte, a gente pretende dar sequência no assunto em um curso online, rápido, em que a gente vai abordar alguns aspectos que a gente tem já conhecimento no trato desse assunto por conta do atendimento a alguns clientes que ingressaram nessas negociações ou não, ou que optaram por outra estratégia de administração do passivo. Fique de olho então, porque esse curso é uma verdadeira consultoria e pode ser essencial nesse momento de decisão. E para qualquer esclarecimento, você pode entrar no nosso site contribuinte.legal. Basta digitar contribuinte.legal na barra de endereços e acessar o nosso site. Para você baixar os e-books, basta entrar em ebooks.contribuinte.legal. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através dos formulários disponíveis no site ou também através do WhatsApp. Você já me conhece, eu sou Marcelo Vicente, advogado, mestre em Direito Tributário, professor universitário e sócio fundador da Ecojuris. A gente se vê nos cursos. Até lá! Ecojuris é educação corporativa e jurídica.